Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudo dia de hoje. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair, mas livra-nos de todo mal. Hoje agora, Senhor, e assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, trazida por Allan Kardec, em formato de perguntas, onde a espiritualidade vem nos elucidando, vem nos ensinando e testemunhando todas as indagações gerais aí que, por vezes, a sociedade, a humanidade, tanto se pergunta. Tá? E, há 2 semanas atrás, nós havíamos, e aí, como sempre fazemos, né, nós havíamos estudado dentro da lição Justiça da Reencarnação, e a pergunta foi a de 171. E aí eu vou fazer a pergunta somente para um processo de revisão mesmo, para a gente se localizar, né? E é uma pergunta única dentro dessa lição, Justiça da Reencarnação, e é uma pergunta onde a resposta dos espíritos até que ela não é grande, mas o comentário de Kardec sim. Eu farei somente a resposta dos espíritos para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Justiça da reencarnação. 171. Pergunta de Kardec. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Os espíritos respondem da seguinte maneira: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, aqui enaltece a justiça divina e o quão bom, mas justo Deus, nosso Criador, é. Mas ele nos dá sempre novas oportunidades. Aí é que se funda a reencarnação. As novas oportunidades. A oportunidade de fazer diferente. A oportunidade de consertar. A oportunidade de melhorar. A oportunidade de evoluir, progredir. Então é aí que a construção tem que ter uma base sólida. E dentre essas bases sólidas que nós vamos aprendendo, vamos adquirindo, está a base da reencarnação. Agora, a nova lição é a lição Encarnação nos Diferentes Mundos. É uma lição também, para mim, Rangel, é muito agradável de estudar. Porque quando a gente trata da temática reencarnação, seja ela em qual âmbito for, ela nos traz o consolo, né? Ela nos traz o consolo necessário. Só um pouquinho, pessoal.
ela nos traz o consolo necessário. Júlia, apareceu aqui que você levantou a mão. Talvez tenha sido acidental, mas quando você quiser falar, pode falar, tá? Perfeito. Fica à vontade. Qualquer coisa você pode, se puder, quiser falar, pode abrir o microfone ou até mesmo escrever no chat, tá? E aí, a reencarnação em qualquer. Não, fica tranquila, Júlia. Fica tranquila, tá? A reencarnação, para nós, ela é o consolo, ele é o acolhimento maior de Deus perante, né, nós, para essas novas oportunidades, de nós estarmos realmente reestabelecendo laços ou estabelecendo laços, né? É, desenvolvendo o amor, desenvolvendo a bondade, desenvolvendo a caridade, desenvolvendo a empatia, compreendermos que todos nós somos irmãos e que, portanto, devemos viver na fraternidade absoluta, e isso é graças a essas oportunidades que temos. A reencarnação, ela é a oportunidade mágica, mas um novo dia para nós, dentro de uma encarnação, é uma oportunidade. Novo tempo é uma nova oportunidade. Uma nova hora, um novo minuto é uma nova oportunidade. Só que a reencarnação é aquela que, tipo assim, se estabelece no momento em que, olha, vai ser necessário voltar de novo. Ou como diz o próprio Cristo, é necessário nascer de novo. Ele mencionou isso. É necessário nascer de novo para que essa nova oportunidade tenhamos por nós mesmos as condições necessárias para fazer algo diferente. Então vamos lá, ó. Encarnação nos diferentes mundos. 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra. Eu acho que dentro do estudo que nós temos que fazer, nós vamos ter que remontar alguns conteúdos estudados por nós aqui mesmo. Nós vimos nos diferentes estágios, nas diferentes escalas dos mundos, nós vimos também nas diferentes classes dos espíritos que nós temos um caminho relativamente longo para prosseguir, para adquirirmos a evolução absoluta. E é quando nós chegamos no estágio de mundos celestes, e quando nós nos tornamos espíritos puros. Mas para isso, né, todo esse trajeto, todo esse caminho, é longo. É longo. Uns mais, outros menos. Inclusive, em missões anteriores, mas bem logo ali, foi se tratado, inclusive, se existe um número determinado de encarnações. Já tivemos a resposta que não. Uns vão mais rápidos e outros vão mais lentos na senda da evolução. Também foi perguntado se todos em geral, né, e aí coincide com esse próprio, se todos em geral têm que ter o mesmo número de encarnação, e sabemos que não. A espiritualidade nos trouxe isso também. Mas nós temos um longo caminho. A princípio, já passamos pelos mundos primitivos, atualmente estamos nos mundos de provas e expiações, logo ali vai ter a regeneração, depois os felizes, depois os celestes.
Isso são de milhares e milhares e até milhões de anos. Nós trafegamos em um caminho até alcançar a fase pura do espírito. E aí, quando se pergunta se nós vamos encarnar somente na Terra, dentro desse campo de estudo, dentro das percepções agora mencionadas, não, nós não vamos passar somente pela Terra. Inclusive, no decorrer do tempo, na engenharia divina, tem planetas, tem mundos que, já não sendo mais necessários existirem para algum determinado campo de evolução, eles se extinguem, eles se cessam. Então, é muito comum nós fazermos isso. E aí, vamos lá. Por isso que eu gosto desse estudo, principalmente. Hoje, o planeta Terra, encarnados, tem mais de 8 bilhões de habitantes. Existe um número muito maior que cerceia a Terra entre encarnação, desencarnação e reencarnação, mas hoje existe um número muito maior de espíritos no plano espiritual, se preparando para reencarnar, ou permanecendo nesse plano por os mais variados motivos, por desconhecimento, por medo de estar lá, não acreditando que estão lá, aqueles que estão trabalhando em prol de todos, aqueles que estão se recuperando, aprendendo e trabalhando para retornar para a Terra, mas existe um número muito maior lá. Por quê? Porque fica fazendo esse. Mesmo a população terrena ela aumentando, mas fica meio que desviando. Uns vão, outros se tornam, né? Ele vai fazendo isso. Pois bem, lembro muito bem, dentro de um pensamento que o Eurípides Marinho tinha, e dessa idas e vindas, desse número que permanece aqui no planeta, ele dava uma fração ali que, e aí era uma percepção dele, né? E, claro, a gente pode conversar muito a respeito disso. Mas quando Jesus trazia a questão de separar o joio do trigo, ele menciona nas transformações morais de evolução que nós temos, e se nós formos passar uma nova escalada de mundo de regeneração, ali vai ser separado o joio do trigo, né? E quem será trigo e quem será joio? E aí ele calculava, porque na época que ele fazia esses cálculos, ainda estava entre 6 bilhões, 7 bilhões, né? Enfim. Na época que fazia esses cálculos, ele estimava que 1 bilhão permaneceria assim, né? É proporção, né, gente? 1 bilhão permaneceria na Terra e os outros que não estariam preparados para o mundo de regeneração seriam direcionados para outros planetas. E é o que nós temos dentro do estudo da doutrina espírita a respeito do mundo de Capela. O mundo de Capela, né, que é um mundo que, no caso, era bem correlato ao nosso, os espíritos evoluíram, mas tinham outros que não teriam condição de permanecer naquele mundo. E aí foram direcionados para cá, para a Terra, que era um planeta que já estava mirando ali no campo de prova e expiação, mas que necessitava de espíritos. Olha que interessante, porque mesmo aqueles espíritos que não tinham condição de seguir a evolução do planeta, ele foi encaminhado para um outro planeta de provas e expiações, igual, mas só que aqui eles teriam a incumbência de ajudar, né?
dentre tantas coisas, mas de ajudar na evolução, principalmente científica, do planeta aqui Terra. Então, nós temos, por exemplo, dentro do campo da história, nós temos os povos astecas, nós temos os incas, nós temos os maias, que nós tivemos, e dentre tantos outros povos, né, nós tivemos uma evolução muito grande num período de tempo ali, no campo da engenharia, principalmente, né? No campo tecnológico, mesmo que ali atrás não tinha tantas tecnologias, né? A tecnologia por si só mesmo muito grotesca, mas uma tecnologia que possibilitaria um crescimento na área da ciência, na área da matemática, né? Então, nós tivemos essa movimentação aqui. Então, o que vai acontecer na hora da transição planetária de espíritos em estado de provas e expiações para espíritos em estado de regeneração? Aqueles que não estão preparados para continuar no planeta Terra, eles serão direcionados para um outro planeta de provas e expiações, mas tenhamos consciência que não vai ser tudo as mil maravilhas que a gente pode compreender. Ah, que bom que eu vou ter, que eu vou continuar no planeta de prova e expiação, mas uma outra morada, como o próprio Cristo disse que existem várias moradas na casa de meu pai. Então, a gente vai ser transferido para um outro planeta de prova e expiação, mas não pense nós que nós tenhamos, tipo, ah, que bom, eu vou continuar tendo internet, eu vou continuar tendo WhatsApp, eu vou continuar tendo Instagram. Não. Vai ter que trabalhar. E como o próprio Eurípides Marini gostava de mencionar muito, e aí eu coloco um entre aspas, vai ter que pegar no cabo da enxada. Vai ter que pegar no cabo da enxada. Não vai ter como, né? Coloco entre aspas nisso, porque era um termo que ele utilizava bastante nesse sentido, mas que a gente transforma isso em trabalho. Vai ter que trabalhar. Vai ter que começar de novo. Vai ter que ajudar naquele estágio a sociedade, a humanidade evoluir naquele planeta. Só fazer uma pequena menção, inclusive, todo esse acontecimento do planeta Capela, esses espíritos que foram direcionados para a Terra, são os chamados exilados de Capela. Foram encaminhados até a nossa orbe planetária, aqui, o nosso planeta, né? Para ajudar, principalmente no campo material, no campo intelectual. Porque se o moral ainda estava, né, tão evoluído, mas no campo intelectual já estava bastante. Então, isso fez com que ajudasse muito. Inclusive, grandes invenções, né? Grandes descobertas. A gente sabe, a gente estudou muitas vezes, né? Se calcula, né? Ah, em que momento que surgiu o fogo, né? Em que momento que a roda ficou redonda? Isso foram todas evoluções no decorrer do tempo aí, necessárias com espíritos que, mesmo em estado de provas e expiações, tinham missões para serem executadas aqui. Por isso que é tão gostoso estudar essas lições de reencarnação, reencarnações em diferentes mundos, justiça divina, quando traz a reencarnação como o principal pilar da justiça de Deus, né? É muito bom mesmo. E a pergunta e aí, pessoal, fica à vontade, se quiserem comentar, se quiserem colocar no chat aí, fica à vontade mesmo. Abre o microfone, chega falando. Ó, 162, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra, conforme estamos aqui estudando? Não. E a resposta dos espíritos é não. Mas nos diferentes mundos. Jesus menciona as várias moradas da casa de Deus Pai. Então,
para os fiéis somente no Cristo, que não carrega nenhum rótulo religioso, Cristo nos informou tudo. Não dá para nós chegarmos no plano espiritual, falarmos que somos cristãos, independente de qualquer rótulo religioso, e falar que nós não tivemos um norteamento, nós não tivemos ensinamento. Porque Jesus, os 3 anos dele, de ensinamento e testemunho, ele nos passou tudo. Passou até em forma alegórica, passou em forma de histórias, são as parábolas, mas tá tudo ali. Tudo fundamentado. Tudo ensinado. Isso é a importância do estudo contínuo para evoluirmos no campo do saber, mas no saber ciente, no saber raciocinado. É a questão e a diferença da fé cega e da fé raciocinada. Então, ó, não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Pois bem, estamos agora no planeta Terra. E aqui os espíritos citam. É uma das mais materiais e distanciadas da perfeição. 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um a outro. Cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode ter muitas vidas no mesmo globo. Pois bem, dentro de estudos que nós já, de um certo modo, vem desenvolvendo, nós sabemos que ficamos muito tempo no mesmo globo. Inclusive nós, cada um de nós que estamos aqui, aos amigos também do YouTube, esses reencontros nossos aqui, sem encontros em vida, seja em amizades, seja em familiares, eles provavelmente são encontros mesmo, de vidas pretéritas, neste mesmo planeta Terra. Porque é nesses acertos que nos são possibilitados de ocorrer, de desacertos que por outrora viemos a cometer, e são nos dadas essas oportunidades. Então, nós aqui estamos já no planeta Terra já há um bom tempo. Nós estamos no planeta Terra há um bom tempo. E a pergunta, ela se norteia para nós nesse sentido. Se cada vida que a gente vê, a gente vai para um planeta diferente. Os mecanismos, a engenharia divina, ela é muito redondinha. Ela não vai fazer, vamos dizer assim, né, uma bagunça. Ó, você vai encarnar agora no planeta Terra, que está tá no sistema solar, está na Via Láctea, e de repente, do nada, a gente ir para uma outra galáxia, um outro planeta, uma condição, de repente, até diferente do que nós temos aqui. Né? Não é assim que funciona. E, por vezes, a gente só vai mudar de globo ou só vai mudar de planeta quando houver esse caso, que o planeta está passando por uma transição, onde os espíritos daquele que o habita está evoluindo bastante, vai passar por uma nova etapa e que nós não acompanhamos, aí a gente vai ser deslocado para um planeta, né, correlato, ou quando a gente, de repente, evolui acima do esperado, e a gente já vai passar por uma nova etapa
que o planeta ainda não está preparado para essa transição do crescimento daquele espírito, e aí sim, ele vai ser deslocado para um planeta mais evoluído. E é assim que se funciona. Porque muito se fala, o planeta de prova e expiação, o planeta de regeneração. Pessoal, isso está no espírito. O planeta é apenas, ou o globo, ela é a ferramenta, uma das ferramentas que nós utilizamos no campo da evolução. Mas é o espírito. Mas do planeta de prova e expiação, o planeta de regeneração, claro, é o estado e a condição que nos oferece um espírito que está em condição de prova e expiação, para um espírito que está em condição de regeneração. É tudo isso. Porque, por vezes, talvez no campo de estudo, dá a impressão que dá que tudo se move em cima do material, e não é. É a condição evolutiva do espírito se encontra. A sua realidade, o seu pensamento está na onde você habita atualmente. É mais ou menos assim. Então, a nossa realidade é que nos priva ou nos liberta para as condições em que vamos viver. É assim que funciona. Inclusive, quando a gente desencarna, pronto, saí do planeta de prova e expiação. Mas eu ainda circundo todo a pleiade ali que o envolve e continuo sendo, fui para o céu. Você foi para o céu, né? Pejorativamente falando, mas você continua sendo ainda um espírito de provas e expiações. Não sei que você deu uma guinada, você evoluiu, você reiniciou, você desenvolveu o amor e trabalhou com o amor, com a bondade, você foi compreensivo com o seu irmão ali no trajeto que você havia proposto antes da reencarnação, e aí sim, você está desmazelado, né? Todas as mazelas foram. Tem que ser uma encarnação de muito comprometimento para tal ato acontecer. E vamos lá. 173. A cada nove... Oi? Só fazer um comentário Opa, fica à vontade. Nessa pergunta que você fez aí. É que, assim, não teria sentido a gente mudar de planeta a cada encarnação, porque, como a gente já sabe, a cada encarnação que a gente vive, a gente faz vínculo com outros espíritos encarnados, certo? Seja com as nossas boas atitudes, quanto com as nossas más atitudes, principalmente com as nossas más atitudes. Então, se a gente prejudica alguém em uma encarnação, pela própria lei de Deus, a gente tem que retornar e reparar aquele erro nosso. Então, como que a gente ia reparar um erro com aquele vínculo que a gente criou com um espírito naquele planeta se a gente for para outro? Não teria como, né? E é isso mesmo. O que nos prende a esse planeta? Os laços, principalmente, os laços mal resolvidos. Laços mal resolvidos. E é ele que nos prende nesse sentido. É isso que numa encarnação anterior, fomos adversários e não nos acertamos. Na verdade, cometemos atrocidades. Opa, vocês dois juntos aí, ó. Vai ter que voltar como pai e filho. Vai ter que voltar como mãe e filho, mãe e filha, pai e filha. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar num laço muito mais tênue. Vai ter que voltar num laço na onde houve ódio, que faça-se o amor. Vai ter que voltar.
E é esses laços que você está mencionando. É isso aí. Vai ter que voltar. E por vezes, nós já fizemos até comentário aqui, esses laços, eles são tão, mas tão assim, mas tão grudados, que por vezes nós vamos ter que vir grudado dentro da mesma gestação ali, vai vir grudado. Mas é um grude tão forte, que são os casos dos irmãos gêmeos, né, os siameses, é um grude tão forte, que tem vezes que nem a cirurgia vai conseguir separar, porque vai ter que escolher um para viver. E aí cabe o campo da prova e expiação. Imagine bem, gente, um pai e uma mãe que passa por uma prova dessa, na onde? Dois irmãos ali, gêmeos, no campo da expiação. Aí, olha que interessante, né? Tem o campo das provas, tem o campo da expiação. A expiação é o que vai ter que passar. As provas, principalmente, são para aqueles que estão ali ao seu redor. Repara isso, e aí vou mencionar somente um exemplo. Repara isso numa vida pretérita, na onde que se existiam gladiadores, na onde se existiam as inimizades, os guerreiros, as guerras, na onde você era um espectador e um vislumbrador disso. De repente você volta numa vida tendo que ver, conviver com todo esse acontecimento, e o pai e a mãe, que provavelmente era um espectador da época, tendo que trabalhar com isso. Por isso que eu falo, existe dentre tantos locais turísticos, existe o Coliseu lá na Itália, né? Gente, Coliseu foi um palco de atrocidades. Tanto que existem relatos de pessoas que vão lá e se sentem mal. Se sentem mal. Se sentem mal. Se sentem mal por inúmeros motivos. Porque é um lugar que ainda é muito impregnado de fluidos. Né? Porque no Coliseu existia-se tudo. Existia-se gladiações, existia-se jogar aos leões, acontecia tudo. Imagine-se que, de uma maneira direta ou indiretamente, numa nova existência, aqueles que se vislumbravam por shows de ódios gratuitos, pode, numa nova existência, se deparar com resultados desses atos impensados numa vida anterior. Por isso que a justiça divina, e é importante falar, não existe castigo de Deus. Existe a justiça divina que está dentro de cada um de nós, está no nosso espírito, se realizando naquele momento. E por isso que nós temos inúmeras provas e expiações passando por esse momento de encarnação que estamos agora. Porque existe uma sementinha lá atrás que nós mesmos, ninguém mais, nós mesmos plantamos, temos que pôr muito, plantamos, cuidamos, adubamos. Aí chega o momento da colheita. A colheita é nossa. O plantio é nosso. Então, por tudo isso, e aí reforço que o Fabiano nos trouxe. Se nós temos laços, e laços, principalmente de débitos, nós vamos estar voltando no mesmo globo. Nós vamos estar voltando no mesmo planeta. Até que esses laços se tornem amor. Até que esses laços se tornem virtudes. Aí sim, o crescimento espiritual
Se não continuarmos aqui no planeta Terra, encaminharemos para um planeta mais evoluído. Mas reforçamos. Reforçamos no sentido, no mesmo sentido. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Se nós não vigiarmos e orarmos e seguirmos o caminho da evolução, o caminho da evolução do Cristo, quando o planeta passar por uma situação de novas expiações para a regeneração, nós seremos encaminhados para um outro planeta, sim. Volto a mencionar Cristo, nosso Mestre. É nisso que se fundamenta. É nisso que se fundamenta. A Bíblia até colocou aqui para nós sobre o assunto de categorias do mundo. E é nesse sentido mesmo. É nisso que se fundamenta a nossa evolução. Então, vamos pegar firme aí no nosso trajeto. Separar o joio do trigo é ir à frente no mesmo planeta que você está ou ser deslocado para um outro do mesmo estágio, mas com uma observação. Vai ter que ajudar na evolução desse planeta. Vai ter que colaborar. Mas como assim, Rangel? Esse planeta não vai ter outros também que vai colaborar? Vai ter também. Só que nós estamos considerando aqueles irmãos que estão vindo do mundo primitivos por provas e expiações. Então, repara que vocês vão conviver, nós vamos conviver, se não nos atentarmos, e eu já adquiri um nível intelectual considerável, e eu vou ter ali, comigo, irmãos que estão vindo do mundo primitivos para o provas e expiações. E é para eles que nós vamos ter que colaborar nas evoluções materiais, nas evoluções intelectuais. É isso. É nesse sentido. É o que os exilados de Capela fizeram com a grande maioria de nós aqui na Terra. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. 173 anos. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? A resposta aqui é bem clara. Certamente. Eu vou explicar. Certamente. Praticamente, ele fala. É o que está acontecendo com vocês aí agora. Grande parte de vocês. 173 vezes. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Isso é essencial no campo de conhecimento, gente. Podemos voltar. Tipo assim, estivemos aqui, fomos e podemos voltar? Olha, não é o caso. Não é o caso. Mas suponhamos uma evolução de determinado espírito. Como Cristo, por exemplo. Cristo, ele pode ter passado, estou dando um exemplo, tá? Apenas para dar nome aos personagens. Cristo, em algum momento, ele poderia ter passado por um determinado planeta, como o planeta Terra, evoluído bastante e fez com que ele se deslocasse para um planeta mais evoluído, continuasse a evolução, chegar ao ápice, passando de planeta, globo, chegar e retornar ao planeta Terra como missionário. É esse o trajeto. Então, isso pode acontecer. E comumente acontece. Tá? Então, olha só. 173 podemos voltar a ela depois de ter vivido em outro mundo? Seguramente. Poder esteja vivido em outro mundo, como na Terra. Então, nós podemos, claro, talvez é um mecanismo de engenharia um pouco mais sutil. Mas pode acontecer.
Pode ocorrer sim, tá? 174. É uma necessidade reviver na Terra? É uma necessidade reviver na Terra. É interessante que a gente pode dizer em dois flancos aí. Olha, vamos lá. A gente vai seguir mais ou menos uma ordem lógica do estudo. Se nós ainda temos laços, se nós ainda temos laços reencarnatórios, nós vamos ser viver na Terra. Eu discerno e com o tempo na erraticidade do plano espiritual, e depois, dentro das engenharias e especialismos, retorna. Isso é um termo, materialmente falando, reviver na Terra. Mas acredito que essa pergunta que está sendo feita aqui faz menção à anterior. Tipo, passei pela Terra, evoluí, fui para um outro estágio de planetas, né? Até chegar no nível, de repente, até mais alto. Aí, é necessário, de repente, eu estando lá, reviver aqui na Terra? Eu acredito que Kardec está seguindo essa linha lógica, porque bem sabemos que a reencarnação aqui nesse globo é necessária. O reviver, eu acho que ele está querendo citar. Viveu na Terra, evoluiu, passou por outros estágios de mundo. E é necessário voltar à Terra? É nesse sentido que eu acredito que seja a menção de Kardec. Se for esse o sentido, não. Não é necessário voltar à Terra. Porque existe uma ampla frente de evolução em vários outros globos, e você, um espírito feliz, ou até mesmo, principalmente um espírito celeste, tem como trabalho missionário. Vamos ver a resposta. É uma necessidade reviver na Terra? Não. Então, peraí. Então, remonta realmente a continuidade do estudo dentro das perguntas que foram sendo feitas. É nesse sentido mesmo. Se eu já passei pela evolução da Terra, não há necessidade de eu passar mais pela frente de provas e expiações. Eu evoluí. Ah, se não for por missão, há necessidade de eu vir e reviver na Terra? Não. Mas, se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Olha que interessante, que aqui agora, na continuidade, ele fala da questão da progressão, do progredir, do evoluir. Então, olha, que interessante. E aí, na volta do passo anterior, eu estou aqui encarnado, vou desencarnar. Mas se eu trabalhei adequadamente todo o meu campo de evolução e contribuir, não é necessário eu também reviver aqui na Terra. Não é necessário eu reencarnar aqui na Terra. Mas olha que interessante. Eu tenho que progredir. Eu tenho que ter, principalmente, uma vigilância com relação aos meus laços. Aos meus laços afetivos, aos meus laços de pendências, meus laços de débitos. E aí é muito difícil também nós sairmos desse globo aqui enquanto não acertar as coisas direitinho. Meu horário aqui. Então, tá, vamos lá. Ainda para nós ainda fazer algumas perguntas. 175. A vantagem em voltar a viver na Terra, porque por vezes a Terra, o planeta Terra nosso, né, olhando de forma geral, é um planeta agradável. É um planeta agradável. Estou falando materialmente. Agora, Kardec pergunta se existe vantagem. Né? Será que existe vantagem
depois de passar por um ciclo de evolução, voltar a viver na Terra? Qual é a resposta desse espírito? Nenhuma vantagem em particular, a não ser que se venha em missão. A não ser que venha em missão. E é o que nós estamos estudando aqui, comentando, tentando ou assimilando o estudo nosso. Por vezes você vai passar por aqui, vai passar por outros estágios em outros globos e vai voltar aqui por missão. Pois então se progride como qualquer em outro mundo. A missão faz com que você progrida como qualquer missão em outro mundo. 175A. Não seria melhor continuar como espírito? Tipo assim, em vez de voltar na Terra, não é melhor ficar espiritual, no plano espiritual, do que voltar na Terra? Porque a Terra te dá sempre a impressão de apesar de ser um planeta muito agradável, né? Um campo visual aí, né? Pô, nossa, olha o tanto de oceanos, olha o tanto de água, né? Tem um monte, ainda existe um monte de espaços da natureza, né? Enfim, então, um planeta, apesar de vai passar por própria escolha da humanidade para alguns perrengues, né, na vivência, como estávamos há um tempo atrás, aquele tanto de fumaça, aquele tanto de fuligem, né, e tal. Apesar desses perrengues, é gostoso viver aqui dentro da Terra, né? E aí ele pergunta assim, né, que esse 175A não seria melhor continuar como espírito, dependendo das atribuições que nós teremos que passar, das provas e tudo, né? Ou eu já evoluí tanto, por que eu vou voltar lá ainda? Como Jesus Cristo fez, né? Por que Jesus Cristo retornou para ser torturado e crucificado, né? É aqui que Allan Kardec ele faz essa menção, né? Não é melhor ter ficado lá? E aí a resposta dos espíritos: não, não. Ficar-se-ia estacionário. Aí está falando da nossa condição. Nossa, eu passei tanto perrengue nessa encarnação, eu vou ficar lá e vou fugir de tudo que é jeito da reencarnação. Porque está melhor para mim aqui no plano espiritual. Aí ele fala assim, ó, não, não, ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Vamos encerrar aqui, até porque também a próxima pergunta, ele tem duas perguntas dentro da pergunta. Então é mais extensa para nós fazermos um campo de estudo muito mais assertivo e muito mais aproveitável e não correndo. Faremos daqui 2 semanas. A pergunta de número 176. 176. Claro, na próxima semana, né, daqui 2 próximas semanas, daqui a 2 semanas é o estudo de livros espíritos, e no próximo domingo será a leitura e o estudo do livro Vinha de Luz. Vamos partir para o encerramento, mas antes de encerrarmos, se algum irmão ou irmã quiser colaborar, fiquem à vontade. Angel, Foi? só fazer uma colocação aqui, Pois não. que a gente está tratando aí do espírito que se eleva e aí, no caso, ele se rebaixa para vir aqui na Terra para fazer missão. Mas tem um outro caso também de um espírito que não acompanha o progresso do planeta, vamos dizer, no caso da Terra, e como a gente está passando por essa fase agora de mudar a nossa classificação da Terra para mundo de regeneração,
pode ser que o espírito seja enviado para outro planeta, porque ele não está comportando mais o progresso da Terra, e nesse planeta ele consiga fazer um progresso maior, fazendo com que ele volte para a Terra também. Também. Pode acontecer. Faz uma escala. Sim. Faz uma escala ali e consegue tanto evoluir num outro planeta que pode ter ocorrido com os exilados de Capela, inclusive. Justamente, foi exatamente esse o meu pensamento. E opa, peraí, agora seu campo de evolução fez legal. Agora você já pode voltar para lá. Você pode voltar para lá. Exatamente. Perfeita colocação. Perfeita colocação. Você vê, né, a infinidade de oportunidades que nós podemos ter, né? Como Deus é Pai mesmo. Deus é nosso Pai. Nos dá todas as oportunidades, nos dá as ferramentas, os instrumentos, e mesmo quando nós viemos para cá, privados de algumas faculdades, mesmo assim, ainda temos uma infinidade de oportunidades e ferramentas para trabalhar na nossa evolução. Perfeito. Vamos partir para o encerramento e emanar nossos fluidos mais saudáveis, essa prece que irá se realizar. Os nossos irmãos que estão encarnados, que passam pelo campo das provas e expiações, das dores, das enfermidades e doenças, de sofrimentos gerados. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de repouso, aqueles que estão lançados aí às provas e expiações mais dolorosas, que eles sejam apagados, que eles sejam consolados, esses fluidos chegam para eles santificantes, e possam ter a força necessária para prosseguir aqui essa oportunidade da terra. Seja levado também aos irmãos que já passaram para o plano espiritual, aqueles que ainda não estão conscientes do seu atual estado, aqueles que estão nas regiões umbralinas, seja levado para aqueles que estão nos hospitais, centros de acolhimentos espirituais, seja lá os nossos irmãos que já estão no estágio maior de evolução e que nos auxiliam tanto, nos dá a mão. Continue esse trabalho e os fluidos também sejam combustíveis nesse processo. E vamos partir agora para o encerramento, e eu vou pedir para o Fabiano fazer a prece para nós de encerrar. Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Viviane, novamente. Fabiana, a Júlia que esteve um pouco conosco, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham no YouTube. Um agradecimento a todos, que essa festa seja direcionada a vocês, a todos os seus, a toda essa humanidade do planeta Terra, né? E que tenhamos um domingo, uma semana, como sempre é, para que possamos sentir, possamos ter as intuições benéficas, abençoar. Domingo que vem, se Deus quiser, estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Boa semana a todos. Que assim seja.